E aí, jovens, a paz, que a bênção de Deus seja com você. Pastor Moisés aqui com mais um vídeo no canal. Se inscrevam, curte, compartilha, convide, divulgue para os amigos e ative as notificações para você receber a palavra de Deus. Continuando aqui a nossa série Verdades que o jovem precisa ter em mente, não só os jovens, verdade que todos nós precisamos ter em mente. Essas mensagens não é só para os jovens, é para todos, né, que acessam o canal, para todos que possam ser abençoados pela palavra de Deus. E nós estamos nessa série, mensagens, verdades que precisamos ter em mente. E hoje eu quero falar a segunda verdade. A primeira verdade era o objetivo de uma vida feliz, de uma vida ideal, né? O objetivo de uma vida limpa. E hoje a segunda verdade é a certeza de que um dia Deus trará tudo em juízo. A certeza do dia de juízo. Em Eclesiastes 11:9, a palavra de Deus nos diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas saiba, por todas essas coisas, trará Deus a juízo. Querido, hoje, na continuação da série que nós estamos falando, nós vamos falar desta verdade. Juízo significa julgamento, significa, né, que um dia nós seremos julgados por todas as nossas obras. Né? Deus, ele vê tudo que nós estamos fazendo. Um dia ele nos fará lembrar de todas elas. Eu costumo dizer que tudo que nós fazemos hoje é uma semeadura. A semeadura, ela é opcional. Eu tenho a opção de plantar a semente que eu quiser. Eu posso plantar semente de laranja, semente de mexerica, semente do que eu quiser. Mas, no entanto, se eu plantar semente de laranja, no tempo da colheita eu vou colher laranja. Não é isso? Se eu plantar semente de outra fruta, eu vou colher. Então, a semeadura é opcional. A colheita, não. Então, nós temos que pensar na semeadura para pensarmos lá na colheita, querido. É isso que Deus está falando. Tudo vai vir à tona um dia. A resposta, tudo vem. E nós precisamos entender. Este versículo, ele não é um estímulo a nós vivermos em pecado. Porque parece assim que Deus está falando. Vai, alegra, faça tudo o que você quiser, se divirta. Não, Deus está nos alertando, né? Porque aqui Deus está falando de pecados, principalmente pecados sexuais, não é? Números 15:39 diz assim: e as portas estarão ali, para que vendo-vos, lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Pelo contrário, querido, nós vemos aqui nesse ensinamento, Deus não está ensinando, já vai, alegra-te com a sua juventude, né? Recreia teu coração nos dias da tua mocidade. Vai, fica com todo mundo, beija todo mundo, cata todo mundo mesmo, cata geral. Não, isso é o que o mundo diz. Hoje em dia o mundo diz que houve um tempo em que falar que, né, principalmente a mulher, né, houve um tempo que falar que sobre virgindade era falar assim, não sou virgem, era preconceito. Hoje inverteu-se os valores. Parece que o mundo coloca essa necessidade. As pessoas têm que se envolverem sexualmente. Pastor, mas como que eu vou me casar com alguém que eu não... Querido, a palavra de Deus é maravilhosa. Se você se guardar puro e santo, nós falamos do ideal de pureza no outro vídeo. Querido, Deus vai honrar a sua vida. O jovem, ele é hoje exortado, ele é influenciado pelo mundo a fazer tudo o contrário que Deus está ensinando. Mas Deus, ele lembra ao jovem, mas não se esqueça que um dia tudo vem a juízo. Um dia tudo será julgado.
Hoje você pode viver, sair, beber, pecar, ficar o que quiser, fazer sexo antes do casamento. Ah, pastor, mas é pecado. Eu estou fazendo com quem eu amo, eu vou casar com ela. É, mas você já casou? Já assinou no papel lá? Então é pecado, querido. E eu quero dizer para você, todo pecado que comete no corpo é prostituição. E Deus diz que prostituição é pecado. Quem comete prostituição está impuro. Então nós temos que nos purificar. Então, é Bíblia, é a palavra de Deus, querido, é a palavra de Deus, né? E Deus está falando que Ele vai julgar um dia. Um dia a consequência vai vir de tudo isso, de todo o pecado, de toda a inconsequência. Vai vir. Eclesiastes 3,17 diz assim: Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda obra. 12,14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo que nós fazemos, um dia Deus vai trazer à tona. Um dia Deus vai trazer. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher ainda nesse tempo. A Bíblia diz assim: não se engane, de Deus não se zomba. Gálatas 6. Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Se o homem semeia em pecado, você vai sofrer a consequência. Eu tenho uma vida, um testemunho muito forte sobre isso, que uma hora eu vou contar, para quem não conhece. Então, nós temos que viver a santidade em Deus. E é tão bom, querido, quando a gente vive a santidade em Deus, que a gente vê os frutos da bênção de Deus na nossa vida. O coração do homem, ele é enganoso. O nosso coração é enganoso. Ele leva nós a desejar o que é mal. Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Por quê? O coração do homem é enganoso, né? Nos leva, nos ilude. Quantos jovens têm se afastado do caminho do Senhor hoje em dia? Não só jovens, quantas pessoas têm se afastado de Deus porque seguem o desejo do coração. Aí eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Como se a felicidade estivesse em pessoas, a felicidade estivesse em relacionamentos, em ficar um dia com o outro, em relacionamentos, né, entregar o corpo, estivesse no prazer da carne, naqueles momentos ali, né, do relacionamento sexual, que são poucos momentos de prazer, mas que pode trazer consequências para uma vida inteira. Os jovens são levados, não só jovens, muitas pessoas são levadas pelo desejo do coração, e o coração é enganoso. São paixões, querido, que envolvem e depois ferem. As pessoas se entregam, acreditam que amor é uma paixão. E aí a pessoa ela se entrega com um, se entrega por outro, e ela vem trazendo na vida dela uma carga de relacionamentos, uma carga de envolvimentos e traumas, que ela não chega um tempo que ela não consegue se relacionar por causa dos traumas que ela vem trazendo na vida. Então, o nosso coração é enganoso, nos leva para o engano, para o pecado. Os olhos são maus, os olhos que levam ao pecado. A Bíblia diz que tudo começa no olhar. Os olhos são as janelas da alma. Os olhos são a porta de entrada, querido, para o coração. Precisamos, então, purificar sempre os nossos olhos. Quando Deus fala assim, se os teus olhos te levam ao pecado, arranca e lança fora. Deus não está falando que é para você catar os olhos e jogar fora, não. Deus está falando assim: purifica os teus olhos. Fala, Senhor, eu não vou olhar, isso me faz pecar, porque se eu olhar eu vou desejar. Foge da aparência do mal, aquilo que te leva ao desejo do pecado. Agora, o casalzinho fala: ai, pastor, a gente não consegue fugir do pecado, escapar do pecado, porque é muito forte, a gente tá ali junto. Mas o cara pega o carro, ele, a namorada, e vão namorar lá. Vou dar um exemplo aqui, perto de nós tem ali o residencial Prestes, né, que só tem lotes para construção. E de vez em quando a gente vê uns carros descendo lá. Né? E aí? Deus, eu não consegui, a tentação foi mais forte. Foge. A gente tem que fugir. Vou contar um segredo para você.
O demônio você expulsa em nome de Jesus. A enfermidade você expulsa em nome de Jesus. Mas a tentação, os hormônios, os desejos carnais, você resiste. E resistindo, Deus te dá a vitória. Então, querido, não tente a Deus, sabe? Não tente a Deus. Precisamos purificar os nossos olhos daquilo que nos faz pecar. Entrar na internet te faz pecar, coloca o teu computador no meio da sala, onde todo mundo vai ver o que você está vendo. E não caia no pecado da pornografia. Não fique, sabe, se entregando ao pecado. Tenha estratégias para fugir do pecado. O que você anda vendo te faz pecar? Pare. Querido, se você está assistindo um filme, por mais inocente que seja, de repente no filme aparece alguém seminu. Aquilo te trouxe na tua memória uma lembrança e te fez pecar. Não assista, pare. Às vezes precisamos ser radical conosco mesmo, para que nós possamos saber e ter uma vida limpa, porque sabemos que um dia Deus vai trazer a juízo. Um dia Deus vai julgar, querido. Então nós temos sim que ser, às vezes, severos conosco mesmo. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver onde eu preciso mudar. Onde? Aí a gente fala, minha vida não está dando certo. Querido, tudo que começa errado tende a cada vez se enrolar mais. Então comece uma vida certa, jovem. Comece uma vida certa, uma vida santa, consagrada a Deus. Consagre sua vida a Deus. Espere o momento certo. Tudo no momento certo é maravilhoso. Tudo no momento certo é tremendo. Amém? Assim, é especial, é mágico. Ah, mas eu não sei como vai ser. Eu tô namorando, como que vai ser? Eu não sei se depois do casamento ele vai gostar ou não. E se ele não gostar, e se ela não gostar. Querido, se for de Deus, Deus vai levar, vai ser tudo perfeito. Eu posso dizer isso de experiência própria. Amém? Eu fiquei noivo 2 anos, 2 anos nos guardamos. E foi o momento mais maravilhoso da nossa vida. Amém? E Deus tem abençoado a nossa vida a cada dia. Então, querido, fuja da aparência do mal. Fuja, porque Deus vai trazer a juízo um dia. Deus vai julgar, amém, as nossas causas, boas e ruins. Deus vai julgar. Eu costumo dizer que no dia do julgamento vai ter um telão bem grande, onde Deus vai mostrar tudo aquilo. E Deus disse até aquilo que está escondido. Deus vai mostrar. Sabe aquele desejo escondido? Sabe que ninguém vê? Entregue a Deus, querido. Precisamos entender, principalmente, querido, que todo pecado é uma semente, aquilo que eu estou dizendo, que nós plantamos, que uma hora vai dar frutos. E entenda, Deus perdoa o pecado. Você vai pedir perdão, Deus perdoa, Deus esquece, joga o pecado no mar de esquecimento. Mas a consequência do pecado, Deus permite você viver. Deus, quando Davi pecou, Deus perdoou o pecado. E falou que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sim, mas as consequências Davi sofreu. Tudo que Deus falou que Davi ia sofrer, Davi sofreu. Querido, todo pecado traz uma consequência psicológica, uma consequência no corpo, todo pecado traz uma consequência. Então, querido, saiba trazer o seu corpo em santidade a Deus. Lembre, primeira coisa, primeira verdade que você precisa saber, o seu objetivo tem que ser de ter uma vida limpa, uma vida pura. Nós andamos na contramão do mundo. Quando eu cheguei na quadrangular de Vila Angélica, há alguns anos atrás, 4 anos atrás necessariamente, o tema da juventude era na contramão, porque nós somos chamados para andar na contramão. O mundo diz que tudo é legal sair, é legal ficar com as pessoas, é legal ver pornografia, é legal beber, é legal, o mundo diz, mas Deus diz o contrário. Nós andamos na contramão, e eu sei o quanto hoje tudo é muito mais difícil. Tudo é muito mais difícil. Fugir do pecado hoje é mais difícil, porque a informação é muito rápida. A facilidade que o jovem tem para o pecado, para se contaminar, que não só o jovem, que as pessoas têm para se corromper, é muito fácil. Uma conversa, né, nas redes sociais, querido, é muito fácil.
Eu costumo brincar que no meu tempo de adolescente, a gente tinha um trabalhão para fazer coisa errada. Porque para fazer coisa escondida, para ver coisa errada, quando você e ia ver coisa de revista pornográfica, você tinha que ir na banca, aí era como comprar droga, e hoje em dia não, a pessoa deu um clique e ela tá vendo. Então tá muito mais difícil, mas também tá muito mais fácil ouvir a palavra de Deus. No mesmo clique que você vê o que não presta, você vê alguém pregando a palavra de Deus. Nesses dias de pandemia, o que tem de gente pregando a palavra de Deus na internet? Tem dias eu passo o dia todo ouvindo a palavra de Deus. Eu termino uma live, eu entro em outra, termino uma pregação, eu entro em outra e estou me edificando. O que você, jovem, tem feito para se edificar? Então, Deus está falando com você. Se você tem feito isso, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Querido, teu corpo não é para se entregar na prostituição, é templo do Espírito Santo. Você imagina você chegar lá na igreja e ver tudo bagunçado lá dentro, tudo sujo, fazer o que quiser, independente da religião que você frequenta, mas imagine, não é assim, né? É tudo organizado. A gente gosta de chegar na igreja e ver tudo limpo, tudo lindo, não é? E é assim o nosso corpo. Quando nós nos entregamos à prostituição, à lascívia, quando você se entrega, você está contaminando o templo de Deus, que é o teu corpo. É muito sério. E toda semente plantada, ela vai trazer uma consequência. Então pense nisso. Se você tem vivido assim, segundo os rumos do mundo, saiba, a palavra de Deus hoje é de exortação para você. Deus vai trazer tudo a juízo. Então, saiba que Deus vai trazer tudo. Faça a diferença. Seja a diferença. E tenha certeza que um dia Deus trará tudo a juízo. Eu quero orar por você agora. Onde você estiver, que você possa confessar o seu pecado agora. Se você está nesse pecado, confesse agora. Entregue a Deus a sua vida. Fala, Deus, eu quero viver diferente daqui para frente. Pai, no nome de Jesus agora, eu entrego este irmão, este jovem, esta jovem, este querido, esta querida, que está orando comigo agora, Pai. Pai, confessando os teus pecados, entregando a Ti, Pai amado, coração. Eu entrego a vida dele diante do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que se nós pedirmos o perdão dos nossos pecados, o Senhor fiel e justo para perdoar os pecados. Pai, a Tua palavra diz para confessarmos os nossos pecados, que o Senhor nos perdoa e que o Senhor joga no mar do esquecimento. Então muda agora esta vida, perdoa este pecado agora, liberta, ajuda este jovem, ajuda este irmão, ajuda esta irmã a manter uma vida santa. Coloca, Pai, dentro dele o Espírito Santo que convence o homem de todo o engano, da justiça e do juízo. Pai, eu entrego a vida dele nas tuas mãos agora, que ele esteja neste momento entregando teu coração e tua vida e que haja uma mudança de vida em nome de Jesus. Querido, que daqui para frente, não importa como foi até hoje, mas daqui para frente você possa viver uma vida santa, uma vida fortificada na presença de Deus, uma vida cheia da bênção de Deus, uma vida cheia de Deus. Se você não aguenta sozinho, peça ajuda. Peça ajuda, busque a ajuda do pastor, do líder de jovens, fale conosco, fale com o seu líder, fale com alguém, mas viva a palavra de Deus, viva em santidade. Jesus te ama, jovem. Jesus ama a tua vida e Ele quer morar dentro de você, fazer morada dentro de você. E Ele quer te levar para a glória. E eu quero encontrar com você lá na glória. Amém? Te dar aquele abraço e dizer, vencemos, valeu a pena fugir do pecado, valeu a pena resistir os desejos da carne, valeu a pena vencer toda a tentação, porque nós chegamos aqui. Deus abençoe, fique com Deus, te amo em Jesus. E lembre-se, vai valer a pena se guardar em Deus.